Fala, meus queridos, no vídeo de hoje você vai aprender como fazer um investimento para ter uma renda mensal acima de R$ 2.000 por mês. Eu sou Luiz Voitas, especialista em finanças e investimentos e já há alguns anos auxilio as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. Bom, então se você sempre teve esse sonho de ter uma renda passiva, o que é renda passiva? Aquela renda que faça chuva, faça sol, vai pingar na tua conta todo mês sem você precisar fazer nenhum esforço extra para isso, né? Uma vez que você fez um esforço, por exemplo, você construiu um imóvel e colocou para alugar, você fez o esforço uma vez e depois não precisa fazer mais. Você vai sempre receber esse aluguel como uma renda passiva. Ou então você construiu um negócio, por exemplo, você abriu um café e aí você ali montou um time, colocou alguém para gerenciar e você não precisa mais ir nesse café, e esse café ele é uma empresa que se toca, entre aspas, sozinha, e você recebe uma renda mensal. Isso também é uma renda passiva. E uma outra forma muito eficiente de você construir uma renda passiva é através dos investimentos, tá? Então existem vários tipos de investimento hoje no mercado que vão te gerar uma renda passiva. Pode ser mensal, trimestral, anual, enfim. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um tipo de investimento que gera renda mensal, tá? E por que esse tipo de investimento é tão importante, principalmente no longo prazo, né? Infelizmente hoje, se a gente for depender aí só da aposentadoria do INSS, ela tem um teto que para muitos é considerado até um teto muito baixo, né? Você pode, mesmo que você tenha um salário muito alto durante a sua carreira, o INSS ele tem um teto de pagamento e você não vai receber mais do que aquilo. Então, por que não, por exemplo, você montar em paralelo a sua própria aposentadoria? E uma das formas de fazer isso, talvez a forma mais eficiente, é construindo uma carteira de investimentos com ativos que vão gerar uma renda passiva. Hoje, a renda média mensal do brasileiro é de aproximadamente R$ 2.500, tá? Então, por isso que esse vídeo, tá? Por isso que o tema de hoje é como construir aí uma renda média acima aí dos R$ 2.000, em torno dos R$ 2.500 por mês. Bom, então que investimento é esse? Como eu falei, né, ali nos exemplos de renda passiva, um dos exemplos mais simples e clássicos da gente entender é o aluguel de um imóvel, né? Você comprar um imóvel, colocar para alugar e você recebe essa renda mensal. Então hoje o setor que mais vai ter aí uma previsibilidade de ganho mensal é sim o setor imobiliário. Porém, tem uma forma muito mais acessível e mais eficiente de você ter esses rendimentos, que é através dos fundos imobiliários. Então, por que eu vou investir num fundo imobiliário ao invés de eu comprar o imóvel, construir o imóvel e pôr para alugar, tá? A gente pode elencar uma lista de fatores por que o fundo imobiliário é muito melhor do que um imóvel físico, mas eu vou falar aqui para vocês os principais. Primeiro, a questão do investimento, tá? Para você fazer um investimento no imóvel físico, você já vai precisar ali de uma quantia muito maior de dinheiro, tá? E com o fundo imobiliário, por exemplo, a partir de 80, 100 reais, você já consegue entrar no investimento imobiliário. Outro ponto é a questão da liquidez, ou seja, imagina que você, tudo bem, tem ali um imóvel, um apartamento que você aluga, mas por algum motivo você quer vender esse imóvel. Ele tem baixa liquidez, ou seja, leva-se um tempo até você conseguir vender e muitas das vezes você não consegue vender pelo valor que você gostaria. Já o fundo imobiliário, ele tem altíssima liquidez, ou seja, você vende literalmente em segundos, tá? Então vamos dizer que você tem lá 10, 20, 50 mil reais investido num fundo imobiliário e você decide vender todo esse valor ou uma fração, você também consegue vender, rapidamente você consegue fazer essa transação. E um outro ponto que o fundo imobiliário é muito vantajoso é que a renda que você recebe nos fundos imobiliários, elas são isentas de imposto de renda. Já se você tiver um imóvel físico e recebe essa renda, você vai ter que pagar imposto de renda em cima disso. Bom, mas será que realmente fundo imobiliário é o melhor investimento? Tudo bem, entendi essas questões em relação ao imóvel físico, mas teria um outro setor? Bom, existem dezenas de opções no mercado financeiro, tá? Só que existem opções que exigem muito mais conhecimento ou que vai te dar um retorno muito alto, mas somente no longuíssimo prazo, tá? Então, um outro ponto, uma outra análise aqui que a gente pode entender em relação aos fundos imobiliários, se eles valem a pena ou não, e afinal, como que eu vou receber aí esses 2.000, 2.500 por mês, né? Já vamos chegar nesse ponto, mas é entender justamente os fundos imobiliários versus outros tipos de investimento. Então, se a gente falar, por exemplo, da poupança, o investimento mais tradicional, mais popular entre os brasileiros. A poupança hoje, ela está rendendo um pouquinho mais do que 6% ao ano. Então, para eu conseguir aí essa renda aí de R$ 2.500 mensais,
eu tenho que ter um valor aplicado na poupança de mais de 544 mil reais, ou seja, mais de R$500 mil eu preciso ter na poupança para ter essa renda aí de R$2.500 por mês. Se a gente falar de um outro tipo de investimento que já é muito melhor que a poupança, que é, por exemplo, o Tesouro Selic, né? A gente já fez vários vídeos no canal explicando o que é o Tesouro Selic, como investir e tudo mais. Inclusive eu vou deixar um link aqui caso você queira entender mais sobre o Tesouro Selic, mas só para a gente ter um efeito de comparação, o Tesouro Selic hoje está rendendo 13,75% ao ano, tá? Mais que o dobro da poupança. Então, para eu ter aí os mesmos R$2.500 por mês de retorno no Tesouro Selic, eu tenho que ter aplicado aí em torno de R$240 mil. Eu já vou conseguir essa rentabilidade mensal no Tesouro Selic, porém tem um detalhe: o Tesouro Selic ele está sujeito a imposto de renda, tá? Então esses 2.500 eles vão vir um pouquinho mais reduzido. E os nossos queridos fundos imobiliários, como é que ficam nessa história, né? Se a gente pegar aí a rentabilidade média do ano passado, de 2022, pegar aí os 10 fundos imobiliários que tiveram a melhor performance, a gente vai ter um retorno médio de 16,8% ao ano, tá? Foi isso que rendeu no ano passado. Então, para eu ter aí esses mesmos R$2.500 aí de retorno, baseado nesses 10 fundos imobiliários, eu teria que ter aí algo em torno de R$200 mil aplicados. Então olha que interessante, o mesmo rendimento mensal, porém valores aplicados muito diferentes. Enquanto num fundo imobiliário em torno aí de R$200 mil já poderia me gerar aí R$2.500 por mês, na poupança eu precisaria aí de quase 3 vezes esse valor. Tá, beleza, né? Então acho que agora deu para ficar bem claro que o fundo imobiliário é muito vantajoso para quem quer construir uma renda mensal, tá? Mas afinal, o que eu devo considerar na hora de escolher um fundo imobiliário? Eu separei aqui 5 pontos que você deve analisar para que você escolha bem aí o fundo imobiliário que você vai investir. Primeiro ponto, objetivos e perfil de risco do fundo imobiliário, tá? Então tem fundos que são mais agressivos, mais conservadores. Então antes de colocar o seu dinheiro lá, pesquise informações do fundo para entender se ele está alinhado com os seus objetivos. Às vezes você é uma pessoa mais conservadora e esse fundo aí tem investimentos muito agressivos, tá? Então esteja atento com isso. Segundo ponto, liquidez, né? Assim como eu fiz o exemplo, né, a diferença de liquidez entre o imóvel físico e um fundo imobiliário, entre os fundos imobiliários a gente também tem uma diferença de liquidez, porque tem fundos, por exemplo, que tem 40, 50, 100 imóveis, ou seja, tem uma liquidez muito maior, e tem fundos que estão muito concentrados, tem fundos imobiliários que tem um imóvel só, então aí a liquidez ela pode estar mais restrita. Se atente também com isso. Terceiro ponto, a vacância dos imóveis. O que é isso? O que é vacância? Vacância é os imóveis que não estão alugados, tá? Por exemplo, tem fundos imobiliários aí que são donos de grandes lajes corporativas, né? Aqueles arranha-céus que a gente encontra em São Paulo, Curitiba, aqueles prédios com mais de 20, 30, 40 andares. Beleza, é um excelente imóvel, mas quanto desse imóvel está vazio e quanto está alugado? É importante você saber também, porque se você entra num fundo que tem muita vacância, você não vai ter uma renda muito alta, porque o fundo não vai estar recebendo muitos aluguéis. Quarto ponto, o tamanho e localização dos imóveis, tá? Para quem trabalha, para quem entende um pouquinho de mercado imobiliário, sabe que o ponto X, o grande segredo aí dos bons investimentos imobiliários é a localização, tá? Então, antes de entrar no fundo imobiliário, veja onde são esses imóveis, o tamanho desses imóveis, tá? Então, tem que fazer aí uma pequena lição de casa, afinal, você não quer colocar o teu dinheiro num lugar aí que vai acabar te dando prejuízo, né? E o último ponto, que é super importante em relação às taxas cobradas, tá? A maioria dos grandes fundos imobiliários não cobra nenhuma taxa, mas existem fundos que cobram sim uma taxa de administração, então fique de olho nisso. Tá, e aonde que eu posso encontrar todas essas informações, né? Sobre vacância, sobre localização de imóvel, sobre liquidez. Existem várias plataformas aí hoje no mercado que você pode consultar e eu recomendo duas que são gratuitas, tá? É a Status Invest e a Fundamentos, tá? Nessas duas plataformas você vai encontrar aí praticamente todas as informações que você precisa antes de fazer um investimento. Bom, e se você assistiu esse vídeo até aqui, conseguiu já entender que fundo imobiliário
é sim a melhor alternativa para renda passiva, você já conseguiu entender quais pontos analisar, mas ainda assim você sente uma insegurança, talvez você nunca investiu, eu tenho uma última dica para dar para você. Mas antes de eu deixar essa dica, eu te peço uma coisa, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, eu tô sempre por aqui dando dicas aí de finanças, investimentos, tá? E deixa aqui nos comentários também, eu quero saber a sua dúvida sobre fundos imobiliários, sobre investimentos imobiliários no geral, vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Bom, e a dica de ouro que eu deixo no final é o seguinte, se você não sabe por onde começar, peça ajuda, tá? Peça ajuda para quem? Para o vizinho, para o amigo? Bom, se ele já for um investidor aí de muitos anos no mercado, tudo bem. Se não, eu posso te ajudar pessoalmente com isso, tá? Um dos temas aí que eu trabalho com os meus alunos nas mentorias individuais é justamente o investimento em fundos imobiliários, justamente com o objetivo aí da criação da renda passiva. Então aí eu vou montar junto com você um caminho, uma estratégia baseada na sua realidade, tá? Porque talvez você não queira R$ 2.500, você queira mais, você queira menos, talvez você já tenha um dinheiro para investir, enfim, se você quer aí o caminho das pedras mesmo, conte comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato direto comigo, eu vou te explicar como é que funciona essa mentoria, são 4 encontros ao vivo e aí a gente vai poder explorar não só fundos imobiliários, mas uma série de outras possibilidades de investimento. Meus queridos, muito obrigado por assistirem mais esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.